Sim, vamos, eu diria para começarmos aqui na Silly Season, ou não, então. Parece-me bem, parece-me bem. Silly Season, eu sinto que esta Silly Season, tu não gostas muito, acho que deixa nervoso, Jean-Pierre. Tenho Deixa, notado isso. deixa, Quando falas deixa. destas notícias, sinto assim um ligeiro incómodo. Não gostas destes rumores. Eu fico desconfortável com a Silly Season, É verdade. porque é muita expectativa, é muita especulação, é a malta diz isto, a malta diz aquilo, pá, coisas ridículas, tipo, eu sei que tu vais dizer neste episódio, Magnussen pode ir para a Ferrari, portanto qualquer um vai poder dizer o que quer, e Pois, epá, irrita-me, deixa-me desconfortável. Mas atenção, o Leitão irá dizer que com certeza com fontes seguras, não é? Ah, claro. sempre, Aqueles sites sempre. que ele vê, que É o exatamente. Magnussen anda no corpo do Leclerc em Pois, corridas virtuais e o caralho. mas é isso, mas acabaste por tocar no ponto certo, não é? Que eu sinto que, Jean-Pierre, tu neste momento estás desconfortável com o futuro da Ferrari e quem poderá ocupar, não é, o lugar de Vettel na Ferrari caso Vettel saia. Isto porque nesta semana saiu nas notícias que Vettel recusou a primeira proposta de contrato da Ferrari. Corrijam-me se estiver errado. E Verdade. posto isto, a minha pergunta, e posso começar, pronto, eu dou sempre prioridade ao Sam para falar do seu menino de ouro, menino que já não é menino mais uma vez. A minha pergunta é: terá depois desta proposta que veio a público, em que propuseram uma descida no ordenado do Vettel, salvo erro, de 27 milhões para 12 milhões a ganhar a época, vês futuro do Vettel na Ferrari? É a minha questão, Samuel. Olha, torna-se complicado. Eu gostava muito de ter o Vettel esta época na Ferrari e mesmo nas épocas seguintes, portanto, tanto em 2021 e quem sabe até 2022, mas torna-se cada vez mais complicado. Isto porquê? Porque parece que o Vettel quer assinar um contrato de múltiplos anos e parece que a Ferrari está mais inclinada para fazer apenas um contrato de um ano com o alemão. Pois, Isto, aquilo que me deixa mais preocupado é a divergência muito grande neste momento que existe entre as duas partes, ou seja, parece-me que ainda estão muito longe do entendimento. Se o entendimento é possível ou não, vamos ver agora no decorrer da próxima semana, que me parece fulcral, mas neste momento parece-me que as duas partes estão com pensamentos muito diferentes. O Vettel, sem dúvida, veio aqui umas semanas e nós até relatámos com a ideia que estava um bocadinho aqui à procura da felicidade e até menos do dinheiro, e o acordo que a Ferrari lhe deu até é muito do dinheiro, por exemplo, que o Leclerc assinou o contrato, é um dinheiro muito próximo daquele que o Leclerc vai ganhar por ano, portanto iria ter os dois pilotos da Ferrari a ganhar o mesmo. E embora eu gosto muito do Vettel, não sei se vocês já sabiam ou não, mas pronto, se ficámos a não saber, não sabem é é? uma novidade para Não vocês. sabia. Eu até estou um bocadinho do lado da Ferrari neste assunto, porque eu acho que quem tem neste momento para provar é o Vettel, novamente, que consegue Sem ganhar dúvida. na Ferrari, que consegue ganhar ao Charles Leclerc e que consegue novamente fazer uma época bem conseguida depois da época má que fez em 2019. Portanto, acho que a Ferrari fez bem em dar um contrato de um ano ao Vettel para ver como é que as coisas correm este ano. Este ano não, aliás, seria mais um ano, o ano de 2021, e depois então ver se seria para continuar ou não. E acho que é a forma do Mattia Binotto dar mais uma oportunidade também ao Vettel. É, portanto, estamos todos um bocadinho à espera para ver como é que o alemão consegue repostar depois do mau ano que fez. Ok. Portanto, eu acho que o Vettel não tem aqui muita margem de manobra para estar a negociar contratos com 2, 3 anos, tirando este ano que pronto, já vai a meio, a gente nem sabe se vai acontecer ou não, mas tirando este, acho que é importante ao Vettel perceber que vai estar num carro ainda competitivo, que apesar de tudo é competitivo, para lutar, quem sabe, por um título mundial. E quem é que pode oferecer isso na grelha da Fórmula 1 neste momento para ele? Pois, À verdade. exceção da Ferrari. Então, mas deixo-te a pergunta que é, imaginando que Vettel até tem na mesa uma proposta fora da Ferrari para um carro num carro competitivo e a ganhar um valor que ele considere justo, não sentes que Vettel deve um bocado a si mesmo, à sua carreira, ao facto de já ter sido campeão 4 vezes e também aos seus fãs, não deve a si próprio fazer mais uma época na Ferrari e provar que merece o lugar em que está, o lugar de piloto da Ferrari,
e ainda por cima tendo perdido agora este ano para não digo rookie porque não foi a sua primeira season, mas a segunda season, um jovem? É assim, eu acho que o Vettel, como 4 vezes campeão do mundo, tem que lutar nos melhores carros, tem que ter lugar nos melhores carros. Eu, por exemplo, a mim acabou por não fazer muito sentido quando o Schumacher regressou à Mercedes, creio eu, em 2011 ou em 2000, acho que foi em 2011, quando voltou à Mercedes depois de ter sido 7 vezes campeão do mundo pela Ferrari e de não lutar pelo, não ter um carro que era competitivo logo à partida para ser campeão do mundo. Portanto, eu ver um Vettel, vamos imaginar, numa McLaren, pronto, que é mais ou menos isto, entrando aqui na Silly Season, que o Jean-Pierre tanto gosta, mas a equipa que se está a falar, caso ele não vá para a Ferrari, é a McLaren. Que existe, podia haver aqui hipótese, até, lá está, isto avançando com um dos nomes, até podia ser o Carlos Sainz ir para a Ferrari, havendo aqui uma possível troca de pilotos. Se a McLaren não tiver um carro que seja para ser campeão do mundo, eu também não acho que faça muito sentido o Vettel estar lá. O Vettel pode efetivamente fazer uma boa época na McLaren. Sim, se calhar faz quinto, sexto lugares. Não digo que não. É um excelente piloto que tira o melhor partido de qualquer carro. Eu não tenho a mais pequena dúvida disso. Agora, eu gostava de ter um piloto que foi 4 vezes campeão do mundo, ele ter um carro com a possibilidade de ser campeão do mundo, com a possibilidade de ser o melhor carro da grelha de partida. De outra forma, não vejo como grande esperança, não tenho grande esperança na carreira do Vettel na Fórmula 1. A não ser que tenha um carro competitivo. Eu não estou a ver, por exemplo, o Vettel a voltar a uma Toro Rosso ou a ir para uma Renault simplesmente, ou mesmo uma McLaren, se a McLaren estiver ao nível que está neste momento, como sendo se calhar o quarto melhor carro. Não estou a ver a fazer esse tipo de manobra na carreira, mas atenção, posso ficar surpreendido e ele pode apostar num projeto como apostou o Alonso com a McLaren, que foi apostar num carro que ele via o Alonso como sendo um carro que daqui a 2 ou 3 anos fosse um carro competitivo ao ponto de ser campeão do mundo e apostar nesse tipo de projeto. Agora, se me falares de hoje, eu acho que faz sentido ele aceitar um contrato com a Ferrari. Ok. Já agora, aceitavas continuar este podcast com o Jean-Pierre se o Vettel fosse segundo piloto do Verstappen na Red Bull para a próxima época? Rapidamente demitia-me. Saía. Era só Saía isso que eu simplesmente, precisava de saber. mas Olha, nem dava. acho que te fica mal, acho que isso te fica mal, porque eu, por exemplo, eu aceitaria facilmente ver o Verstappen na Ferrari com o Vettel. E portanto acho que Como te ficava segundo mal. piloto? Como Eu segundo também piloto? aceitaria, O como segundo segundo piloto, piloto. é assim, por mais que esteja escrito segundo piloto em qualquer documento que vocês possam considerar, Verstappen ao lado do Vettel é a mesma coisa. O Leclerc entrou na Ferrari também para ser segundo piloto. E onde é que ficou como segundo piloto? À frente Não, à claro, frente do obviamente, Vettel. Não podemos mas dizer o obviamente que isso contrário. depois depende dos resultados de cada corrida, não é? Exatamente, portanto, esta história do segundo piloto e do primeiro piloto, isto vale o que vale. Isso, É na Verdade. pista, é na pista que exatamente, se vê. isso é antes da época começar. Isso é antes da época começar num acordo. E depois podemos, durante as corridas, ver efetivamente facilitismo de um segundo piloto, entre aspas, para um primeiro por uma questão de pontos, por uma questão de pontuação. Aliás, já tivemos fundo. marcos na história. Diz-lhe então, desculpa. Não, ia dizer, no fundo, quem está ao longo da época, quem está à frente é o primeiro piloto, quem está Exatamente. em segundo é o segundo piloto. Exato, Não é? acho que não é, Porque a acho que equipa não é vai por aí. sempre dar prioridade ao piloto que tem mais hipóteses Sim, de mas sagrar campeão. eu acho que, por exemplo, em equipas de meio de pelotão não faz sentido haver um primeiro piloto. No entanto, em equipas que estão no topo, como é o caso da Mercedes, da Red Bull ou da Ferrari, faz sentido haver um primeiro e segundo piloto, porque na Vão altura lutar que se pelo luta título. pelo Mundial de Construtores, a coisa é diferente se lutar por um Claro. quinto ou sexto lugar. Claro. E de certa forma, ou seja, as coisas estão mais ou menos estruturadas para que haja um primeiro e segundo piloto. A não ser que, pronto, a gente teve o caso, por exemplo, do Nico Rosberg e do Lewis Hamilton, naquela Claro. época de 2015, creio eu, em que eles basicamente, pronto, não houve primeiro e segundo piloto, tiveram ali às turras o ano inteiro. Sim, tivemos o caso do Verstappen e do Ricardo, por exemplo. Por exemplo, também é outro caso, exatamente, é outro caso. E o do Vettel e do Leclerc, ou seja, que no final da época passada não percebemos muito bem quem era o primeiro e segundo piloto. Sem dúvida, sem dúvida. Certo. E houve bastantes conflitos por isso mesmo. Isto aqui em relação ao Vettel, Leitão, não sei se ias perguntar alguma coisa. Força, Okay. diz. Em relação ao Vettel, ou seja, nós desconhecemos efetivamente as negociações, não é? À porta fechada que aconteceram.
e pergunta-se, portanto, eu pergunto-me, aliás, os motivos que levaram o Vettel a recusar esta primeira negociação. Só a questão de ser um ano e ele se calhar querer dois, como uma forma de, ou seja, um depositar da equipa, um depositar confiança nele, ou a questão da redução salarial, que para ele pode achar que não é justo, não é? Portanto, é um piloto que foi 4 vezes campeão, e questiono aqui se a Ferrari, por um lado, possa-se ter escudado que essa redução tem em conta a questão do impacto do Covid-19, não é? Ou seja, o facto da época ainda não ter começado e, portanto, como é que eles se justificaram perante o Vettel para estas alterações? E aí, chegando ao ponto que o Sam falou, isto realmente parece longe de terminar, porque o Vettel parece, ou seja, não ter aceite a justificação para estas alterações. Porque mais do que estas alterações, parece-me que a justificação para elas acabam também por ser igualmente importantes. Não parece que o Vettel queira sair da Ferrari para outra equipa, porque nenhuma outra equipa, ou pelo menos vou dizer, para além da Mercedes e da Red Bull, tem condições na próxima época para fazer o Vettel campeão. E nesta questão da Silly Season, um nome que eu ainda não vi é o Bottas ir para a Ferrari. E eu não vejo ninguém a falar nisto. Eu vejo muitas hipóteses e não sei aqui se existem questões, por exemplo, contratuais que possam impedir, portanto, a mudança destes pilotos, não é? E lá está, aqui nestas conversações falha-me as justificações, ou seja, o porquê do Vettel ter recusado e em que é que a Ferrari está a pensar no futuro, porque não é claramente no Vettel. Então, no seguimento disso que do assunto que estás a levantar, Jean-Pierre, queria-te perguntar, já que gostas tanto da Silly Season, quem achas que são os substitutos mais prováveis, a teu ver, e quais é que achas que podem fazer, desses mais prováveis, que podem fazer um melhor trabalho que o Vettel na época passada e nas épocas transeuntes? Portanto, não considerando questões contratuais, ou seja, portanto, podem existir limitações neste sentido, mas os únicos 3 pilotos que eu acho que podem ter condições para conduzir um Ferrari seriam Bottas, Verstappen e Fernando Alonso, que não está neste momento a competir, mas eu acho que seria um piloto que teria, portanto, as competências para voltar à Ferrari e fazer bons resultados. E é curioso que, portanto, a história repete-se aqui um bocadinho. O Alonso saiu da Ferrari para ir para a McLaren e lá está. Ou seja, a McLaren não conseguiu dar ao Alonso aquilo que ele ambicionava a longo prazo, conforme o Samuel referiu, em 2 a 3 anos poder ter um carro que pudesse competir. E eu acho que até ao fim da era híbrida e, portanto, até às novas regulamentações e agora com o teto salarial, estas equipas ainda não têm forma de competir com os 3 grandes. Mas, portanto, na tua questão, acho que estes 3 seriam os únicos com capacidade, ou seja, que eu via mesmo, ok, estes sim, mas como é óbvio, o Verstappen renovou com a Red Bull e, portanto, acho pouco provável que mude para a Ferrari. Acho que o Bottas é uma possibilidade, porque eu não sei até que ponto é que o Bottas poderá já estar, lá está aqui um bocadinho gasto, a questão de ser sempre o wingman do Hamilton, Verdade. querer bastante ganhar aqui alguma posição de mais destaque, e é difícil de fazê-lo com o Hamilton, apesar de o carro da Mercedes é um carro muito bom e no início da época passada vimos um Bottas a fazer frente ao Hamilton mesmo fazendo parte da equipa e portanto se calhar também pode não ser a melhor jogada para ele, mas eu acho que vejo como uma possibilidade. Pois, o que é que será mais provável? Bottas conseguir ser campeão do mundo a competir contra o Hamilton num carro de igual para igual ou a competir num Ferrari? Eu Não é? penso que num Ferrari, porque na Mercedes eu acho que é bastante vincado a questão que o Samuel estava a dizer de um primeiro e de um segundo piloto, e muitas vezes eu acho que se calhar vemos um esforço maior ou direcionar, canalizar mais recursos para o primeiro piloto e para o carro do primeiro piloto do que propriamente para o do segundo. Ou, por exemplo, privilégios na boxe, o primeiro que vai parar, esse tipo de situações. Verdade. Mas também a verdade é que se calhar na Ferrari isso com o Leclerc também não iria ser fácil. E novamente o que interessa é em pista, ou seja, o Leclerc chegou como segundo piloto e rapidamente a meio da temporada a Ferrari já não conseguia fazer essa distinção e houve corridas que favoreceu o Leclerc
em prol do Vettel. E depois, lá está, por último, Fernando Alonso, que acho que é um piloto excelente. Gostava de vê-lo a voltar às pistas. Foi uma pena tê-lo visto sair. De Olha, resto, o teu desejo pelo Alonso é compartilhado comigo também, ou seja, eu gostava muito de ver o espanhol de regresso à Fórmula 1, para fazer mais um aninho ou dois, nem que seja para gritar na rádio com o seu engenheiro. Sem dúvida. É sempre engraçado, é sempre um espetáculo à parte do espetáculo, de certa forma, da Fórmula 1. Portanto, Sem dúvida. é sempre bom ver o Alonso de volta. Relativamente à tua questão do Bottas, o Bottas, portanto, acaba também o contrato este ano, creio eu. No entanto, não me faz muito sentido na Ferrari. E a minha questão de não fazer muito sentido na Ferrari prende-se um bocadinho com o facto de ele já estar na Mercedes. E para mim, eu acho que o Bottas vai querer manter-se na Mercedes. Porque vê bem a perspectiva do Bottas, sim. Tem o Hamilton, é um facto. E o Hamilton, à partida, vai assinar um contrato só para acabar com os rumores que já não é para a Ferrari. Portanto, vai em princípio, chegar a um acordo e vai ter uma extensão de contrato com a Mercedes, com o que ele quiser receber, com o Toto Wolff dar com todo o agrado. Mas o Bottas tem uma missão muito clara para mim, que é vencer o Hamilton. E não acho que faça sentido vencer o Hamilton num Ferrari, quando pode vencer o Hamilton na Mercedes, que neste caso é o melhor carro da grelha. Portanto, eu não colocaria o Bottas aí para a Ferrari, porque não acho que vá ser um avanço na carreira do finlandês, como seria para um outro qualquer piloto. Ou seja, eu acho que mais vale isto, quando a pessoa vai para a Ferrari, para mim, mais vale puxar um piloto que sabe-se que vai motivado para a Ferrari. E o Bottas até poderia ir motivado para a Ferrari, não estou a dizer que não, só que, por exemplo, em comparação com os nomes que se falam, e os dois nomes da grelha atual, neste momento, que se fala mais, é do Ricciardo e do Carlos Sainz. Ou seja, são pilotos que o Carlos Sainz sempre, portanto, teve em equipas de meio do pelotão, não é? E chegando à Ferrari pela primeira vez vem com a maior motivação do mundo. E o caso do Ricciardo também é um bocadinho equivalente, apesar de ter estado muitos anos na Red Bull, baixou para a Renault, pronto, ele não achou que ia ser um baixar na carreira, mas eu acho que foi, e voltar a uma equipa top, a uma equipa de elite na Fórmula 1 vai também com toda a motivação. E apesar de me dizer sim, o Bottas também pode vir com motivação, eu acredito que sim, mas com a mesma motivação que estes dois pilotos, por exemplo, não sei, acho um bocadinho complicado. Mas tu falaste aí na questão do Ricardo, e o Leitão, por exemplo, adora o Ricardo, eu sei. Eu gosto muito também, é um piloto que eu admiro. E é mesmo falar do Ricardo, que na verdade eu acho que, ou seja, o saltares dentro das três principais, Red Bull, Mercedes e Ferrari, eu acho que saltares diretamente de uma para a outra é sempre é complicadíssimo, não é nada fácil de acontecer. E até que ponto é que Ricardo sair da Red Bull para a Renault não foi um bocado libertar-se desse, ou seja, Ricardo percebeu que não tinha espaço na Red Bull, até que ponto é que não decidiu ir para a Renault, como podia ter ido para outra, para poder ficar disponível para depois poder saltar para uma Ferrari ou para uma Mercedes. Eu vejo possivelmente isso como uma estratégia de carreira e por isso, não, aliás, eu quando penso nos principais candidatos ao lugar do Vettel agora, além de Carlos Sainz, penso muito em ou Alonso, mas isso não faço mesmo ideia se isso é uma possibilidade ou não. Acho que só quem esteja próximo dele e que fale com ele é que sabe. Mas eu vejo perfeitamente Ricardo a assumir o lugar na Ferrari, e se eu estivesse na Ferrari e pudesse escolher um piloto, Ricardo para mim seria uma aposta muito forte. É um piloto super experiente já, é um piloto que sabe ganhar corridas. É a última época que ele fez pela Red Bull, ganhou no Mónaco, se não me engano. É um piloto que sabe ganhar. Não, eu acho que é um piloto hoje super desvalorizado. Super desvalorizado. Teve uma época para esquecer, pronto, porque a Renault também não lhe deu o melhor carro. Fez na mesma uma melhor época que o Hülkenberg por não sei quantos pontos, 20, não tenho a certeza. Não, mas tirou o melhor partido do carro, sem dúvida. Sem dúvidas. É um piloto que, a única coisa, eu vou-vos contar, e isto vai parecer estúpido, mas a única coisa que eu não gosto no Ricardo, ou que eu, se o fosse a contratar, pensava duas vezes, é o azar que ele tem. É um piloto com azar. É verdade. Eu acho que ele é um piloto com azar. E a sorte e o azar nestas coisas é importante, não é? E a tal estrelinha de campeão que se fala tem muito a ver com sorte. Mas claro que é um fator que não deve ser ter em conta, e nem há analytics das equipas que prevejam o fator sorte, mas realmente isso
acho engraçado, que eu acho que o Ricardo é um piloto com azar. Olha, mas então, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu, agora que passou um ano da mudança do Ricciardo da Red Bull para a Renault, eu consigo analisá-la como um erro de carreira. E eu sei que estou a discordar contigo, porque tu estás a dizer que pronto, ele quis ser um bocadinho da pressão do Verstappen e estava a sentir que a equipa não estava a acompanhá-lo da mesma forma que estava a acompanhar o holandês, mas aquilo que eu senti também foi que o Ricardo não teve o discernimento de pensar, pá, vou de frente com isto, tenho um carro que continua a ser competitivo e neste momento a Red Bull não estava preocupada com que segundo piloto é que ia colocar na Red Bull, porque assim, o Max Verstappen, e eu sei que o Jean-Pierre vai discordar disto que eu vou dizer, mas o Max Verstappen, apesar de ser um piloto incrível, para mim, a nível de, neste momento, talento dos dois pilotos, tanto do Ricciardo como do Verstappen, eu colocaria como iguais. E colocaria como iguais pelo seguinte ponto: eu acho que tanto um como o outro, com o melhor carro na grelha, conseguem ser os dois campeões do mundo. E com todos os fatores que tu disseste, quer sorte, quer o carro que lhe dão, a estratégia que lhes são dadas, ou seja, todos esses fatores a tendo em conta, se ele tiver a época perfeita, conseguem ser os dois campeões do mundo, conseguem, aquilo que eu tenho a noção é que conseguem dar o maior rendimento ao carro possível. Portanto, eu via com muitos bons olhos a entrada do Ricardo na Ferrari. Acho que, por exemplo, o Carlos Sainz também iria fazer muito bom papel na Ferrari, mas acho que em todos os pontos colocaria aquela questão que se calhar a Ferrari não quer muito, que é de haver um segundo piloto, porque o Ricciardo vai querer ser segundo piloto de um Charles Leclerc, o Carlos Sainz também, são os dois pilotos mais velhos, são os dois com pilotos mais experiência na Fórmula 1. Ou seja, será que iam para esse papel de segundo piloto? Mas pronto, mas querendo ser primeiro, obviamente. O Alonso, obviamente, tinha aqui com outros parâmetros, mas estes dois pilotos, será que viriam com essas duas condições, com essa condição? Uma boa pergunta. De qualquer forma, eu acho que o piloto que for substituir o Vettel nunca vai ser para ser segundo piloto, pelo menos assumidamente, porque a Ferrari ia buscar um piloto de topo, não é? E ia buscar um piloto, acho que vai sempre buscar um piloto que considerem ter as qualidades necessárias de um campeão. Acho que não vai buscá-lo para lhe dizer, olha, vens para a Ferrari, mas esquece aí as hipóteses de seres primeiro piloto. Acho que ninguém vai... Nem acho que isso faça sentido. Acho que a Ferrari nunca pode apostar num piloto que não seja com capacidade de ser campeão mundial. Uma equipa de topo não pode fazer, digo eu. Mas pronto, vamos ver. Como o Jean-Pierre diz, a silly season é silly e tudo agora é rumores. Resta-nos sonhar alguns, não é? E os outros Olha, rezar que seja uma boa eu escolha. gostava mesmo era de ver o Vettel mais uma época na Ferrari. Caso ele não vá para a Ferrari, Sim, também existe eu essa via possibilidade. com bons olhos numa Claro. McLaren, por exemplo. Porque eu sinto que a McLaren é uma equipa, pronto, agora com isto da pandemia não sei, mas era uma equipa que estava claramente em crescimento. Portanto, é um carro que eu sei que também consegue dar tudo ele, ainda por cima tendo ao lado dele o Lando Norris, podia aprender bastante com o Vettel. Foi o que o Alonso disse quando saiu da Ferrari. O quê? Foi o que o Alonso É isso, pensou quando saiu da Ferrari. É que é aquele tipo de pensamento que depois não dá em nada. Não se sabe. Não Não dá se em sabe. nada. Não O que é que o sabemos. Vettel vai fazer para a McLaren? O Nunca Vettel percebi. é um piloto que ajuda os pilotos mais jovens. Aliás, viu-se Certo, mas... claramente na Com o Leclerc. Charles Leclerc. Exato, claro. Certo. Mas não faz sentido, não faz sentido. O Vettel, eu não vejo como qualquer outra opção estratégica para a carreira do Vettel, ele não aceitar ficar na Ferrari. A não ser que Achas que é seja... Ferrari ou fora da Fórmula 1? Não, pode não ser fora, não pode não ser fora da Fórmula 1, ou seja, se ele não aceitar ficar na Ferrari, alguma equipa o vai querer de certeza. Agora, é como o Alonso, mais 2 anos e pronto, vou-me embora. Vou para os rallies. Não sabemos. Vamos O ver. Alonso é que era muito bom. Por acaso, é que eu estou um bocadinho dividido. Eu, por um lado, gostava que o Vettel renovasse, mas o Alonso também era um piloto que eu gostava muito Olha, de ver isso é uma voltar. boa questão, Sam. Se tivesses que decidir o que é que preferias para a próxima época, no lugar Vettel continuar ou Alonso ir para a Ferrari? Olha, depende muito das circunstâncias, porque vamos imaginar, se eu sentir que o Vettel assina com a McLaren e vê na McLaren um carro competitivo daqui a 2 anos e consegue eventualmente pôr a McLaren como um carro competitivo,
até se calhar preferia ter Vettel na McLaren e voltar a ter Alonso só para aqueles 2 anos na Ferrari, só para ver o que é que acontece, só para ver o que é que, ou seja, lançar ali achas para a fogueira só para ver o que é que faísca é que se solta entre ele e o Leclerc, para perceber como é que as coisas iam acontecer. Tenho essa curiosidade, confesso. Só Ok. para mandar mais um nome, mas outras pessoas avançaram, Giovinazzi, que é da escola da Ferrari, da Verdade. Academia Ferrari. Giovinazzi ainda não está pronto para ir para a Ferrari. Eu também acho que não. E há outra questão que é, a Ferrari vai querer ter 2 pilotos jovens, isso nunca aconteceu, será que vão querer apostar nisso? Eu acho que o Raikkonen já mandou mensagem ao Binotto a dizer eu estou livre. O Raikkonen? Não, o Raikkonen não. Não sei. O Raikkonen só quer, Acho que já fazer receber o seu paycheck, divertir-se Exatamente. e pronto. Não quero estar na Ferrari, quero estar na Alfa Romeo. Eu acho que o Raikkonen neste momento não se interessa muito onde está, ele só quer correr. Ele gosta de correr, sim, também não. Ele não está à espera de um carro para ser campeão do mundo. O Raikkonen é o. Quantos anos é que ele teve na Ferrari para ser campeão do mundo? E parece Sim, verdade. que nem lutou por isso. Quer dizer, Ele foi campeão com a Ferrari. sim, mas depois, quando Vettel chega, nos últimos anos, quase que se assumiu como segundo piloto, não? Pareceu um bocado. O Raikkonen era claramente segundo piloto, por isso é que o Vettel gostava tanto dele, não é? Portanto, Claro. era um excelente segundo piloto. Eu acho que aí é o grande problema da Ferrari nesta decisão, não é? Que o Leclerc não se deixa colocar como segundo piloto, Foi não, foi não. não é? Porque Faz se parte. ele se deixasse colocar como segundo piloto, eu acho que esta questão não de forma tão problemática não aconteceria, mas o facto do Leclerc não aceitar ser segundo piloto faz com que qualquer piloto que a Ferrari queira ir buscar, porque não era este o plano. O plano era o Leclerc ser o jovem, ser o campeão daqui a Sim, uns sim. anos. Eu acho que o não plano é? era o Era ser um Vettel. jovem promissor que ainda não chegou ao nível do Vettel. Exatamente. Exatamente, mas mas isto quem sai estragou- trocado. Mas quem estragou aqui as contas não foi o Leclerc. Foi o Vettel. Quem estragou aqui as contas Verdade. foi o Vettel. Certo? O Vettel é Sim. que tem mais experiência, tem 4 títulos de campeão do mundo. O Vettel é que nunca, não era suposto ter corrido pior Certo. que o O Leclerc. Vettel é que rodou no Bahrein, o Vettel é que rodou em Itália, Assim não há o condição. Vettel é que se disputou contra o Verstappen em Silverstone. Não dá. Eu vou falar essa, nem Não- me lembras desta. Não podes pedir ao Leclerc para ir para a Ferrari e dizer, epá, conduz um bocadinho mais devagar, que o Claro, Vettel tem claro. que ser o primeiro piloto, mesmo que fiquemos em último. Não pode Sim, ser. a situação do Brasil para mim foi um escândalo. Pronto, e temos também a situação do Brasil em que. Escândalo. Não, mas calma, a situação do Brasil eu acho que, apesar de atribuir a culpa ao Vettel, acho que foi uma. Claramente culpa do Vettel. Não, ok, claramente culpa do Vettel, calma. A minha questão é, eu acho que foi um azar tremendo, com um toquezinho daqueles, os 2 carros da Ferrari terem feito DNF. Acho que houve toques similares e piores entre colegas de equipa e não só durante a época na Fórmula 1 ano passado, e os carros nem sequer precisaram de ir às boxes mas ou isto é a abandonaram. dinâmica, mas isto é a dinâmica de uma corrida, não é? Tudo pode acontecer. Claro. Não, o Vettel obviamente encostou um bocadinho mais para a esquerda e pronto, e tocou no Leclerc. Pronto. Aprendeu com o Verstappen. Epá, Não que sei se aquilo foi lembram em Baku, o claramente. Verstappen a mandar Ricardo fora da corrida completamente. Não, mas olha, O Ricardo estava a Jean-Pierre, chatear o Verstappen nessa corrida há mais de Jean-Pierre, mas 10 voltas. eu vou dizer um toque que foi muito similar a nível de intensidade, que foi o toque do Verstappen Ao Vettel? no Grande Prémio da Áustria, o ano Ok. passado. Ao Leclerc. A nível de intensidade foi um toque muito similar. Não estou a dizer o contrário, mas estamos a falar de uma intensidade no Brasil, ou seja, intensidade 1, vamos pensar, no Brasil a 310 depois de uma reta DRS, ok? E na Áustria numa curva cotovelo a 40 a hora. Ou seja, nada a ver, não é? Não pode ser. Pronto, Sim, eu mas sinto que pronto, já mas estamos aqui a só para passar concluir, que eu acho que eles tiveram um tremendo azar nessa situação no Brasil Certo? Foi azar, sem e dúvida o que a Vettel Fórmula 1 tem é esta componente. o Vettel é quem terá a culpa nessa situação. Sim, eu também concordo. Muito bem. Malta, andando aqui para a frente,